Muito obrigado, sim, já tenho som. Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, agradecer à Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, especialmente, não apenas a oportunidade, nos tempos que correm, mas também a escolha do tema, a feliz escolha do tema, com parentalidade. Olhássemos nós para a preocupação em relação ao tema e ao conceito e provavelmente teríamos meia reforma feita. Assim houvesse vontade. Quando há pouco alguém referia porque é que o elemento político não se encontra, apesar do convite, as razões têm a ver com prioridades. As razões prendem-se com as prioridades. É que o direito dos menores, chamemos-lhe assim, das crianças, dos jovens, como queiram, continua a ser um direito menor, continua a não ser uma das prioridades da nossa sociedade. Como dizia, agradeço à Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, mais uma vez, a existência desta conferência que tenho acompanhado, esta é a quarta, tenho acompanhado desde o início. Eu agradeço na pessoa do Dr. Ricardo Simões, Presidente da Direção, bem como o louvável trabalho, e deve ser dito, de todos os elementos da direção, Dr. Luís Gameiro, Dr. Nuno Vilaranda, Dra. Patrícia Mendes, Dr. Paulo Santos, para não deixar de referir os outros todos que aqui estão em regime de voluntariado e que tem sido, de facto, um exemplo extraordinário. Há pouco eu referia que esta iniciativa da Associação é algo que é ímpar, não só é pioneira, como também é muito bem sucedida desde que ela se constituiu e se fundou. Temos assistido e acompanhado, por vezes como parceiros, Conselho Distrital de Lisboa, da Ordem dos Advogados, por vezes como parceiros, por vezes como simples convidados, um trabalho extraordinário. Todos os que aqui estão presentes acham isto normal, mas antes de existir a associação, isto não era normal, simplesmente não existia. Quer dizer que havia um espaço em branco. Não apenas pela preocupação do convite à multidisciplinariedade, como também à seriedade na abordagem dos temas. Eu não estou a fazer publicidade, até porque eu nem sequer pretendo, nem sei onde é a sede, nem as instalações da Associação, nem pertenço, não sei. Agora, objetivamente, sejamos justos, não há neste momento um trabalho desta natureza com uma preocupação tão grande, com a mesma seriedade com que estamos aqui a trabalhar, sobretudo na preocupação no pano de fundo da procura de soluções multidisciplinares. Então, relativamente ao tema, eu diria, então, efetivamente, a questão da solução multidisciplinar para estas diversas problemáticas seria o pano de fundo para toda e qualquer reforma. Antes de mais nada, com apelos ao consenso, ao entendimento, à mediação, aquilo que hoje em dia não é nem obrigatório, nem tampouco referenciado. Mas lá iremos. Também assisti hoje de manhã, e tenho pena, não consegui chegar mais cedo, vim de Lisboa, apenas ao debate. Parece-me que de todos os profissionais aqui presentes, e são diversos, todos eles se consideram especiais, o que significa uma elevada consciência profissional, um elevado zelo, por parte de todos aqueles profissionais que aqui se encontram. E a grande maior parte são efetivamente os profissionais, sem prejuízo de que a própria Associação, no seu convite, chamava também os pais e toda a sociedade civil para que acompanhem. Porquê? Porque este problema não é da Associação, não é dos profissionais, é um problema de toda a sociedade. Enquanto advogado, digo-vos, é um problema do destinatário do direito, que é o meu cliente. O nosso cliente, os advogados que aqui estão presentes, é efetivamente o destinatário último da justiça, e a justiça é o último reduto, e nós estamos aqui a falar exatamente disso, da justiça. Quando as outras coisas falham, ao menos tenhamos esperança na justiça. Vamos ver se assim será no final destas duas jornadas, digamos assim. Relativamente à partilha de saberes e experiências, enfim, pois teremos diversos painéis que irão apresentar sucessivamente as suas opiniões. Relativamente à questão da reforma, antes de mais, e sem entrar no PowerPoint, é assim, o PowerPoint eu vou deixar ao vosso dispor. O PowerPoint contém uma série de elementos que não vão sequer ser abordados, designadamente as formas de processo, porque entendemos que a reforma passa pela modificação, não apenas do processo da legislação, mas da tramitação processual, e nesse contexto deixamos-vos como subsídio, um conjunto, o elenco das diversas formas processuais, apenas para leitura. Ficará depois disponível, obviamente que não irei tratar isso aqui. Porém, quando falamos em reforma, falamos em descontentamento. Se não fosse assim, não estaríamos cá. Este descontentamento é generalizado. Todas as pessoas são especiais, todos os profissionais envolvidos são especiais, todos os profissionais envolvidos têm zelo, diligência e, sobretudo, consciência da importância deste problema. No entanto, o quadro na situação atual, todos nós o conhecemos, diagnosticando. São as demoras, alguma inércia, as técnicas processuais usadas pelos advogados, mas não só, enfim, todos os técnicos que aqui trabalham, que não trabalham, no fundo, embora sejam conhecimentos e saberes especializados, não estão unidos na mesma mesa. Eu aqui já estou a avançar para as conclusões,
Bastava juntar todos os profissionais envolvidos em qualquer um dos processos, seja processo especial civil, enfim, seja tutelar, seja de jurisdição voluntária, seja o que for, obviamente que aqui impõe-se ou exigir-se a presença de todos na mesma mesa, não é? Cada um a trabalhar por si como se os outros não existissem, que é o cenário que temos atualmente. Eu sou advogado, faço as minhas alegações, faço o meu trabalho, meto mais hostilidade na matéria, provavelmente meto, já vamos ver se é assim ou não. O técnico, o perito faz o seu trabalho, etc. Todos, cada um desempenha o seu papel. No entanto, o juiz no final dá um despacho. Estaria perfeito se todos estivessem à mesma mesa, na procura de uma solução conjunta para que não houvesse depois incumprimentos nem alterações. De acordo com a estatística divulgada pela Associação, que eu ontem, quando comecei a preparar isto, ontem à tarde, dei uma vista de olhos no site da Associação, está lá. Eu nem precisava dizer mais nada, é pegar naquilo, colocar nos slides, mas não estou autorizado, e divulgar. Há 1.3, a média, digamos, de incumprimento é 1.3, o que significa, por cada... A regulação das responsabilidades parentais, processo tutelar civil, por exemplo, eu tenho 1.3 de incumprimento. Não há quem resista, não vale a pena, o sistema faliu. Estamos aqui todos a brincar, estamos aqui, falamos disto, denunciamos a situação, saímos àquela porta e amanhã estamos cá a falar do mesmo, porque não vejo alterações significativas. Bom, não depende de nós. A questão é esta. Se efetivamente o nível de incumprimentos existe, o nível de alterações, enfim, os processos em família menor acabam de voltar sempre à mesa do juiz porque há qualquer coisa para decidir. A ser assim, então algo está mal no processo e na tramitação. Já vamos mais adiante analisar um pouco mais de detalhe. Quero-vos dizer que hoje em dia, em relação ao cenário, aquilo que é mais frequente para quem lida com estas situações, para nós advogados, são casos deste género. E antes de falar na reforma. Primeiro, um pai ou uma mãe, não interessa, a quem é negada a visita ao seu filho, no regime de guarda alternada, residência alternada. Porque a mãe entende, diz assim, o menino não quer estar com o pai ou não quer estar com a mãe. Vamos do menino para o pai, que é o exemplo mais estatisticamente mais paradigmático. Refugiemos-nos na estatística, sem prejuízo de qualquer referência ao género. Ok. O pai, através do advogado, faz requerimento ao tribunal. Passam-se 4 meses e o tribunal não decide nada. E o pai continua privado, porque a mãe entende que aquela criança não quer ver o pai. A criança tem 10 anos e não quer ver o pai. É fantástico, não é? Mas o pai requereu qualquer coisa. Temos outro exemplo, que me ocorre, em que há uma regulação de responsabilidades parentais em curso, há um regime provisório, a partir de 31 de agosto o juiz deve proferir uma decisão no sentido de definir, naquele primeiro ano escolar, para onde é que o filho vai. Se vai ficar algures em Santarém com o pai ou vem para Lisboa com a mãe, porque ele tem que frequentar a escola e está também no regime de guarda alternada, passando 15 dias em cada lado, mas vai para a escola, não se pode manter uma guarda alternada. A 31 de agosto não é proferida qualquer decisão, nem provisória, nem coisa nenhuma. E 1 de setembro já estão ambos os advogados, um de cada parte, dos interessados a dar entrada de requerimento a pedir para regular a situação. Um dos progenitores pega na criança e põe na escola. O que é que fazemos? Vamos lá buscar lá a força e dizer, não, agora os outros 15 dias são com o pai ou com a mãe. Estamos a instabilizar. Bom, a situação, apesar dos requerimentos diversos e todas as formas imaginárias possíveis, foi despachado em 22 de dezembro. 4 meses depois, esquecendo-se o magistrado que Santarém não é em Lisboa. E que, portanto, quando regula para 24 horas de visita ao outro progenitor que não retirou, que não privou do convívio, que a viagem não se faz em 10 minutos nem em 15, que é necessário nessas 24 horas dar tempo à criança para viajar e para estar com outro progenitor. Não fossem os advogados entender-se e estabelecerem uma semana cada um no Natal, essa criança estaria 24 horas com um dos progenitores. Para vos dizer a verdade, e porque da verdade não tenho medo, o processo não se passa em Santarém, passa-se na Covilhã. Sejamos sérios. 3 horas de distância. Quase 400 quilómetros. Para lá, para cá, para lá e para cá. São 1.200 vezes 2. Para estar 24 horas. Esta é a justiça que temos em Portugal. Há recurso, sim. O recurso ainda não subiu. Isto foi recurso em janeiro. Ainda está para alegações para o MP. O MP ainda nem alegou. Estamos em final de maio. Estamos a falar de Portugal, estamos sim, senhora. Querem mais exemplos? Também os há. Uma mãe que subtrai as crianças, retira as crianças ao convívio do pai, nas férias, em vez de voltarem para o Uruguai, onde estavam a viver, são portugueses, ficou cá. Caso 3.
ficou cá, ficou com os filhos, o pai teve que ir embora porque tinha um emprego. É claro, é muito delicado. Entramos com um requerimento, tudo se trabalhou, vamos a falar em setembro, princípio de setembro, em finais de outubro estava tudo resolvido, tudo regulado. Pai e mãe hoje estão bem, as crianças estão bem, vivem cá, mas estão felizes, o pai deslocalizou-se para cá, acompanha as crianças, o assunto está encerrado. Regime definitivo em 2 meses, o caso 3, também acontece. É por isso que nós cá estamos, não é? Porque acreditamos na justiça. Falei-vos de casos reais sem identificar tribunais. Não sabemos se foi em Faro, ou em Matosinhos, ou em Vila Nova de Gaia, ou até em Lisboa. Isto quer nos dizer o quê? Vivemos momentos de grande perturbação, em que nós próprios, profissionais do fórum, já não acreditamos tanto assim na justiça. Há casos raros, efetivamente, magistrados que pegam no processo, que pegam nos assuntos, que flexibilizam e agilizam soluções. E até se calhar temos alguns aqui entre nós. Se calhar até temos aqui entre nós que me estão a ouvir neste momento. Agora, a grande maioria não é assim. Este é o nosso problema diário. E algum advogado que esteja na sala que não concorde comigo, tenha a amabilidade de me dizer e porquê é que não concorda. É que, de facto, nós estamos numa situação dramática. Os tribunais não estão a resolver os problemas, não estão a resolver aquilo para que são solicitados. Assim sendo, e deixando-me agora tentar encontrar soluções, no geral os problemas são conhecidos e no geral todos nós sabemos a que eu me estou a referir. Eu vou tentar então avançar, se conseguisse, eu vou aqui ao palanque. Ok. Já está. Desculpem-me esta interrupção, voltaremos então e na minha apresentação irei falar de alguns vários aspectos a ter em conta neste contexto, muito obrigado, da reforma para as secções de família e crianças. Antes de mais é necessário diagnosticar a situação. Nós temos uma legislação inadequada, temos um processo nos tribunais de família de menores, como sabemos, não resolve, senão nós estaríamos aqui. Temos uma contingentação, será conveniente, não será, será adequada a contingentação, estabelecer um número limite por magistrado em relação aos processos que terá sob sua responsabilidade. Devemos falar também no papel do advogado como elemento que ajuda a resolver situações. Tenham presente que a grande maior parte das vezes o advogado nos processos tutelares cíveis, designadamente na jurisdição de menores, nas jurisdições voluntárias, o advogado nem sequer é de constituição obrigatória, exceto na fase de recurso. Portanto, nós aqui temos um advogado, sim ou não, consoante. Já iremos falar nisto. Morosidade nos tribunais de família menores, a demora na decisão, as pendências são imensas, o problema dos agendamentos, o funcionamento das secretarias, a atitude, a cultura atual, a atitude cultural. Iremos falar também em relação às magistraturas, a proliferação dos apensos, que resulta exatamente da perversidade do processo, que é o próprio estimula a proliferação de apensos. Nos 2 exemplos iniciais que referimos, obviamente que o advogado tem logo tendência a abrir apenso. É incumprimento, é privação, é o que quisermos, processos de crime, por aí afora. Então vamos adensar e aumentar cada vez mais o conflito. Talvez não seja essa a solução, mas perante a inércia do tribunal, perante a demora numa tomada de decisão, se calhar não temos alternativa. A imprevisibilidade e aplicação de diferentes critérios, isto é, eu posso ter um incidente de incumprimento, por exemplo, de alimentos que pode dar origem a um contraditório numa determinada secção de família e menores, noutra ali ao lado já não dá. Faz logo o desconto no vencimento, nem hesita, porque resulta da lei. Portanto, nós, a primeira coisa que fazemos, nós advogados, é, quando nos trazem aqueles processos já desgraçados, perdidos, já em quinta escala, em que tribunal é que está? E qual é a secção? É inevitável. Por aí nós tentamos, mais ou menos, à cautela, antecipadamente, dizer assim, olha, tem lá o senhor juiz, isto é fantástico, epá, olha que sorte, teve muita sorte. Tive o quê? Tive sorte, tenho sorte, uma desgraça, a tragédia que eu trago, pois é que saí daqui com outra. Depois de me contar o problema, que trazia um problema, levava 2. Mas às vezes temos esperança, conhecemos magistrados e dizemos, com aquele magistrado, estou a descansar, aquilo é mais ou menos, eu sei que se vai fazer. E há outros casos em que nós dizemos, procurador ou procuradora, é de facto uma pessoa que promove, que é atento, mas depois o juiz ali empanca um bocadinho depois na decisão. Já iremos falar também disso. E perdoam-me os senhores magistrados, mas como sabem, eu sou sempre um pouco polémico, eu digo as coisas como são, tenho idade suficiente, não tenho estatuto, mas já agora tenho idade para poder dizer aquilo que eu penso. E aquilo que eu tenho sentido, e que muitos dos advogados nesta sala, eventualmente também saberão, ou sentirão, mas depois me dirão. Faltam meios sociais, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, as medidas muitas vezes, fala-se ali em falta de credibilidade do sistema, impunidade no incumprimento, faltam meios sociais, faltam meios coercivos. Perante o incumprimento, digamos, de alimentos, se bloquearem o carro ao incumpridor, eu tenho a certeza que logo no mês seguinte o incumprimento está resolvido.
Se andarmos para aqui com pacotinhos e com teorias, não, vá lá de contraditório. Vamos ao caso 5. É assim, um incumprimento, pagamento de uma pensão de alimentos, que aquilo é tabular, ele até é funcionário público e tudo, há 5 meses entrou em incumprimento a dizer não paga nada, mas incumprimento, oposição e até julgamento já foi feito. Ainda estou à espera da sentença. Há 3 meses. É limpinho, não tem nada que saber. Mas pronto, a criança já tinha morrido à fome. Ou então ia para um asilo. Portanto, esta questão da impunidade no incumprimento em determinadas condições tem a ver com a falta de meios sociais, mas também com uma certa falta, uma certa inércia, digamos assim, em julgar coisas que são simples. As coisas hoje nos tribunais de família e menores, simples ou complexas, demoram todas ao mesmo tempo. Às vezes temos sorte com o magistrado. Eu respondo pela minha afirmação já a seguir. Finalmente, quanto à falta de credibilidade no sistema, enfim, isto é um pouco fruto da nossa sociedade atual, mas também da falta de meios. Porque geralmente não se retiram dos despachos judiciais consequências visíveis sobre o progenitor incumpridor. Há ali umas multas genéricas, já são muito antigas, foram convertidas de 50 mil escudos, eram 50 contos, para 249, qualquer coisa euros. O que isto conota, vejam bem, o desfazamento. Mas além disso, também os juízes não aplicam muito, esta regra aqui não é muito, digamos, muito regular, muito frequente, existirem sanções ou desvalores sobre o incumpridor. Eu diria, por vezes, quando me aparecem certas situações de incumprimento, eu digo, nem gaste dinheiro, não faça nada, paga multa. Em benefício do infrator é mais simples do que estar a levantar mais incidentes. Incumpriu, fez o fim de semana todo, era o seu aniversário, mas não lhe competia, não estava regulado, não se preocupe, vá lá e paga multa. Às vezes também digo isto, eu já explico porquê. A demora na decisão, nós já sabemos também, obviamente, já foi falado, enfim, da importância numa decisão que seja atempada. Com a parentalidade, é de facto o elemento essencial a ter em conta, que é, no fundo, o trabalho dos magistrados, ensinar a caminhar novamente. Se a relação com o parental chegou ao fim, mas dê-me só um momento. Ok, 5 minutos, ou seja, como o Sr. Procurador não veio, eu alarguei-me um pouco mais, o que significa que no debate vamos ter a oportunidade de continuar com isto. Bom, quanto à questão da coparentalidade, deveria ser estimulada em seguida a situação, com uma relação conjugal extinguiu-se, portanto, era necessário depois dar formação, uma preparação, uma educação parental a ambos os progenitores. Quando há uma separação, nós não temos dúvida nenhuma, que há ali um luto, e que ninguém é feliz com a separação. Portanto, o que era importante aqui fazer? Era, em termos processuais, reparem, por exemplo, na relação às responsabilidades parentais, não há acordo na conferência, muito bem, então vai para alegações. Quando vamos para alegações, este é o efeito perverso, que aliás me chamava a atenção o Sr. Magistrado aqui presente, há uns dias, numa outra conferência, na segunda-feira, que eu aproveitei. O exemplo de 174, nós não temos acordo na conferência. Ok, o que é que fazemos a seguir? Alegamos, em vez de pegarmos na criança e dizer assim, então vamos proteger a criança, porque está um conflito entre os progenitores, vamos proteger a criança e vamos dar educação parental aos pais, ou mediação, o que quer que seja, às vezes até terapia. Mas não, vá de alegar. Ora, depois depende do advogado, há uns mais litigantes, outros menos, mas ao alegar, ficamos na mão do advogado mais hábil, que vai regular o regime de visitas, alimentos, guarda, fixação de residência, etc. E utiliza ali um conjunto de argumentos, que pode ser extraordinariamente completo, e que por acaso até pode nem ser no interesse do menor. Continuo a dizer a mesma coisa, a intervenção do advogado, repito, não é no interesse superior do menor. Repito isto várias vezes. Se tenho um advogado que defende o pai, o advogado representa a mãe, o menor está no meio, se eu represento um deles, se um colega representa o outro, se não estamos de acordo, se há divergência, se a guarda é alternada, se é singular, o que se queira, por que razão é que eu sou melhor que o meu colega? Ou o meu colega melhor que eu? Porque se os dois não estamos de acordo, porque um de nós não tem razão seguramente, ou não terá total razão, porque é que eu sou melhor que o outro? Porque é que eu hei de estar a arrogar-me a defesa superior interesse da criança, quando ela, por estatuto e por lei, pertence sim ao Ministério Público? Eu devo caminhar no sentido de apaziguar o conflito, reduzir, digamos assim, a litigância, seguramente, porque há muito mais com isso, fazer articulados objetivos, mas seguramente o que eu não posso nunca é arrogar-me a noção ou a convicção que eu é que estou a defender o superior interesse da criança. Por isso coloca-me numa posição de não comunicação. Eu é que tenho razão, estou na minha torre de marfim, o outro não tem razão. Isto não é verdade. Temos que dialogar e temos que ver isto com muita humildade. Bom, adiante. Relativamente a esta matéria ainda, a questão do 174 do ATM, reparem, o problema não se resolve suprimindo os direitos da criança.
o direito ao contacto com ambos, porque aquele progenitor que já anteriormente, por exemplo, tinha a guarda, vai matematizar o tempo, diz, se agora a guarda continua comigo, maravilha, tu só tens a terça e a quinta e depois tens lá o outro fim de semana, não sei o quê. Portanto, isto o que vai fazer é afastar a criança. Penso que a solução seria, apoio a nível psicológico ou de enquadramento global, mediação, através de uma equipa multidisciplinar, nesta fase, porque se já não há acordo e vamos alegar, vamos aumentar o desnível em relação ao desentendimento. Alegar é redefinir os pontos de divergência. Alega sobre o quê? Já vimos, o superior interesse da criança vai depender agora da capacidade de escrita de um dos advogados. Bom, portanto, aqui o ex-casal não é ajudado e a criança muito menos. Necessitariam talvez da assessoria psicológica. Enfim, eu não vou alongar mais sobre esta matéria. Quanto aos conflitos parentais terem ou não repercussão na saúde do menor física e psicológica, há aqui um fator muito importante, mas que será seguramente abordado por um outro conferencista, que vai falar exatamente da importância, digamos assim, do stress, da quantidade imensa, digamos, de pressão que a criança vive neste conflito. E os efeitos, o rebate que isso tem ao nível orgânico, também, não apenas psicológico, são questões reais. Bom, o que temos então, nós já falámos, legislação de menores, vamos falar aqui, não vamos saltar esta matéria toda. Quero-vos dizer que nos processos de jurisdição voluntária, aqueles que nos ocupam no essencial, existe um conjunto de princípios muito singulares que nos permitem ao juiz agilizar, digamos assim, o processo, encontrar soluções rápidas, sem estar sujeito a um princípio de legalidade estrita, como nos processos especiais do Código de Processo Civil, prevalência do princípio do inquisitório, juízos de equidade, livre modificabilidade das decisões. Então, porquê é que não funciona? Natureza dos processos, jurisdição voluntária, não é obrigatória a constituição de advogado, decisões provisórias e cautelares, pode ser decretada a natureza urgente de um processo. Reparem a quantidade de ferramentas que já existem. No entanto, apesar da flexibilidade, não chegam a tempo e não se mostram suficientes em termos de qualidade. Intervenção do Ministério Público, já falei, não tem tempo. Intervenção do advogado, não tem tempo. Ficará disponível. Vamos adiante. Mas é assim, como já perceberam, a minha posição é muito clara. O advogado devia ser uma peça processual do sistema tão importante como as outras. E imprescindível. Obviamente. Porquê? Porque o advogado tem a capacidade de intervir, de requerer, de substituir à vontade da própria parte que representa do interessado. Porque o interessado não sabe formalizar, não sabe objetivar o seu pedido, até pode ter muita razão naquilo que diz e escreve o texto para o magistrado diretamente, à mão. Não se percebe nada e no fim não pede nada. E o juiz diz, bom, contou-me aqui a história toda, tem toda a razão e concretamente o que é que ele quer? Não se sabe. É normal, tem que ser orientados pelo advogado. Muitas vezes chegamos à decisão, à sentença, até um acordo, saem da conferência de pais, cá para fora, não perceberam metade do que ali se passou. Estão sob pressão, estão numa elevada, digamos, incapacidade de compreensão. O stress prejudica a livre compreensão. Portanto, as pessoas, se não forem acompanhadas por advogado, ficam perdidas. Como dizia um colega meu advogado, às vezes comem-nos vivos ali na conferência, saem para fora e não perceberam nada. Fizeram acordos, e não raramente acontece, há uma pessoa nesta sala que tem exemplo disso, ter feito um acordo contra a vontade dela, que só depois, mais tarde, é que percebeu o erro que tinha cometido. Passou de uma guarda singular, no caso concreto, para uma guarda alternada, sem sequer saber o que isso era. E aceitou e acordou, e depois chegou cá fora, pronto, teve uma explicação relativa, e só mais tarde, quando procura, é que eu disse, a situação é esta, está a tentar alterar. Não interessa se tem razão ou não, interessa que é um cidadão que pediu ajuda à justiça e saiu de lá sem perceber o que estava a passar. Portanto, a posição do advogado é fundamental. Quanto à questão da audição da criança, também irá ser falado aqui, eu só chamo a atenção para o seguinte, a audição da criança hoje está cada vez mais, digamos assim, na sensibilidade, no dia-a-dia de todos os magistrados, mas eu queria chamar a atenção para isto. Não existe uma metodologia muito bem definida na abordagem, é um pouco ao acordo do critério da sensibilidade de cada magistrado. Quanto às questões a formular, pode seguir, por exemplo, o modelo canadiano, existem soluções que nos ajudam a guiar, por assim dizer, esta entrevista. Por outro lado, entendo que, na grande maior parte dos casos, em quase todos, devia ser acompanhado por um psicólogo. O magistrado não tem uma preparação específica, especial, cuidada para este efeito. Convém ser assessorado. Mas alguém irá falar nisto também. Quanto ao panorama, para o panorama atual, já falámos todos estes pontos, só queria falar-vos aqui das pendências rapidamente, estão disponíveis, são muitas, e do inquérito que foi feito pela Ordem dos Advogados, apenas um minuto, e calmo já, pela Ordem dos Advogados foi feito um inquérito, o Conselho Estatal de Lisboa da Ordem dos Advogados fez um inquérito à classe, o qual historicamente teve um nível de resposta elevadíssimo, mais do que em qualquer outra área, o que conota que os colegas estão efetivamente preocupados com esta jurisdição. Eu vou disponibilizar-vos este PowerPoint, mas a questão que se coloca aqui, vejam só este primeiro gráfico, se considera essencial a intervenção do advogado para aconselhamento? Sim, não.
8. Reparem bem, 99%. Constituição de advogado, se é essencial para a salvaguarda dos interesses. As secretarias judiciais funcionam bem? Não, em 168 casos, em 55%. Números de funcionários judiciais também são em números insuficientes. Depois vamos por aqui para chegar, isto tem abordagem de diversos pontos, são muito interessantes, para chegarmos ao ponto mais importante talvez, que é este. Necessidade de haver psicólogos e assistentes sociais em permanência nos quadros dos tribunais. Reparem, temos aqui 333 respostas favoráveis, esmagadora maioria, o que significa que não é apenas o tribunal, não somos nós que andamos para lá vestidos de preto, que vamos decidir da vida das crianças. Provavelmente falta ali qualquer coisa vestida de branco. Alguns juízes, de acordo com a própria ATM, deitam mão disso. Há aqui magistrados que deitam mão, por norma, por regra, da assessoria. Mas há outros que não gostam de ver tudo vestido de preto. Existe morosidade excessiva, o tempo de pendência, enfim, eu não vou abordar isto, poderemos falar um pouco no debate, fica ao vosso dispor todo o conjunto de informação que foi recolhida e que eu verti aqui nestes gráficos e que poderemos continuar a falar a seguida. Mas ficará disponível esta informação para refletirem. Quanto às medidas a tomar, a Justiça está doente, é a minha perspectiva, tem todos os meios, não funciona porquê? Estatisticamente já vimos que não funciona bem, as pendências são elevadíssimas. Todas as pesquisas e estudos o demonstram. Na prática há uma insatisfação dos destinatários, não há dúvida nenhuma. Cada operador intervém no processo e continua a trabalhar por si. Cada um é solicitado. Vem o relatório e está aqui o meu relatório. Não quer saber mais nada do processo. Vem uma outra perícia qualquer, de acordo com os quesitos que foram elaborados até pelo próprio advogado, pode elaborar quesitos. Está aqui. Trabalho da mediação, olha, falhou porque eles desistiram à segunda tentativa. Está aqui. Tudo é isolado, portanto falta sentá-los todos à mesma mesa. O trabalho dos advogados, a mesma coisa. Continua a não se evidenciar a solução simultânea e multidisciplinar. Não basta para mim a multidisciplinariedade, tem que haver simultaneidade na decisão. Temos o exemplo de Coxa-Mezzel, provavelmente também irá aqui ser falado. Na Renânia, um Estado ali na Alemanha, que é uma coisa assim do tamanho, comparativamente como se fosse aqui a Almada, portanto é por assim dizer, uma circunscrição territorial, onde existe um sistema cujo nível de incumprimento é 5% ou menos, reparem bem, é ao contrário de cá. 5% de incumprimento, porquê? Porque a decisão foi tomada em equipa. E o advogado só escreve uma página, não escreve mais. E numa página tem que dizer tudo, também não é preciso mais. Cada advogado escreve uma página. O técnico, responsável que acompanha a situação, dá o seu parecer. Há mediação, funciona, não funciona. Há perícias, há tudo. E tudo é à volta de uma mesma mesa decidida em pouco menos ou pouco mais, talvez, de um mês e meio, 2 meses. É rápido, funciona. Porquê? Porque há acordo com as pessoas. Os pais intervieram na decisão, não é como hoje, já há um divórcio. Dizem, o senhor doutor aceita isto? Eu não sei, o pai é o senhor, você que é o pai ou a mãe. Bem, o juiz falou, ele é que sabe. Não há diálogo. Reparem bem que não há diálogo. Em vez de ser um processo quase adversarial, porque mesmo o processo de família de menores tem estrutura adversarial, quer se queira, quer não, basta ir a julgamento. Mesmo assim, não há soluções, devia ser numa mesa redonda. Tinha que haver acordo, compromisso. Continuar a não se evidenciar o trabalho de equipa, estamos a calar, vamos já embora, gostei muito de os conhecer. O direito dos menores continua a ser visto como algo menor residual, as crianças continuam a crescer e as crianças de hoje são mulheres e os homens da amanhã. A herança que estamos a transmitir é esta, hoje em dia. O que é que estamos a transmitir? Um processo que não é suficiente, um processo que ele próprio potencia o conflito, o processo judicial está a potenciar o conflito e nós tínhamos que encontrar soluções alternativas, sobretudo que fossem tomadas em simultâneo à volta de uma mesa, através de acordo e não através de julgamentos. Disse, muito obrigado a todos e no debate espero ter um pouco mais de oportunidade. Obrigado.